O novo coach do Brandão Cello decidiu entrar em um verdadeiro vespeiro. Ele disse com todas as letras: para a maioria das pessoas, esse negócio de low volume não vai funcionar. E adivinha só quem estava lá para bater palma e ajudar a engrandecer essa discussão? Ele mesmo, o nosso querido Jorlan Vieira. De modo que vocês já sabem que lá vem coisa boa, então já dá um like aí nesse vídeo e se inscreva no canal do Especialista de Sofá. Para ser especialista de sofá, basta ter um sofá e uma opinião, que não vale nada, assim como a minha, cara, assim. Conforme vocês bem sabem, na maromba, esse negócio, essa discussão de metodologia de treino vem dando o que falar nos últimos anos, não é mesmo? E nós temos aí diversos expoentes, né, de cada tipo de metodologia, sendo que do lado aí do baixo volume nós temos encabeçando aí muitos Enzos, né? Não apenas, né? Mas vamos nos ater aqui, né, ao grosso, que é os Enzos, né? São pessoas jovens, né, muito voltadas para a ciência. Eu queria ser um Enzo, né? Ter meus 15 anos, 20 anos, cara. Você também não queria ser um Enzo? Poxa, quando alguém me chama de Enzo, eu fico feliz. E do outro lado, nós temos toda a essência do fisiculturismo reunida em uma pessoa, Jorlan Vieira. Mas, dessa vez, quem falou foi Coach Cello. Ele que começou aí a trabalhar com o Brandão. E todo mundo aí da galera mais jovem costuma, né, achar bom, bateu palma, falou, pô, o cello é bom, tal, não sei o quê, e o baixo volume é inevitável e tal. Só que agora, quem está batendo palma para o cello é a galera old school, eu digo isso porque o cello foi até o podcast Power Talk e ele fez aqui, ó, uma pequena fala que nós vamos dar uma olhada aqui, ó. Ele foi lá no Power Talk e tá aqui. O Matt Jensen, ele foi o primeiro coach que eu tive que pediu pra ver meu treino. Pasmem, né? O Jordan Peters é o especialista do treino, mas ele nunca pediu pra ver nada. Era o... Aí, ó. Pra quem não sabe, Matt Jensen é um dos maiores usuários de cupom Jason na Insider. Pois é, o cupom Jason que é o grande patrocinador deste canal aqui e você vai utilizar ele na Insider e ganhar um descontão na marca que oferece muita tecnologia. Exatamente, tecnologia, durabilidade, alta qualidade. Para você que nunca experimentou, faça o teste. Pega aqui, ó, camiseta básica Tech Daily e você provavelmente não vai se arrepender. Tem cores novas aqui, todos os tamanhos disponíveis. E com o nosso patrocinador Cupom Jason, você vai ganhar um desconto e todos os poderes. Você não precisa passar porque ela desamassa no corpo. Você não vai pegar cheiro também e ela evapora de maneira otimizada, tá bom? Excelente para viagens. O link tá aqui na descrição. E voltando, né? O senhor Matt Jensen, para quem não sabe, foi o coach que trabalhou por mais tempo com o senhor Nick Walker. Sim, ele era amigo pessoal do Nick Walker. Tiveram um atrito recentemente, né? Não sei se são amigos ainda, mas a carreira do Matt Jensen decolou juntamente com a do Nick Walker, né? Então, assim, o Matt Jensen é conhecido internacionalmente, nas internas, por ser um cara mão pesada, certo? Mas por ser um cara que se importa bastante com o treinamento. Tanto que o Nick Walker é um dos caras que treina melhor no mundo, né? Ainda que recentemente ele venha mudando um pouco o estilo, o que é normal. Eu diria que todo mundo passa por etapas de tipo de treinamento, né? A maioria das pessoas nunca treina parecido a vida inteira. Então, o Matt Jensen, ele é um cara aí que ele treinava com o Nick Walker na época que o pessoal mais gostava do treinamento do Nick Walker, né? Porque ele vem sendo criticado recentemente. Ele também falou do JP, né? O Jordan Peters, que é basicamente o grande ídolo da galera que gosta de treinar em baixo volume. E o Jordan Peters é outro que também mudou o estilo de treinamento dele recentemente. Ele vem focando bastante aí na teoria das repetições efetivas, de modo que ele está aumentando a quantidade de exercícios e está jogando a repetição lá no chão. E o Cello, ele teve o prazer de trabalhar com ambos. Então, o Cello, para quem não sabe, é um atleta 212 Pro e ele trabalhou tanto com o Matt Jensen
quanto com o Jordan Peters, tá? Então vamos dar uma continuidade aqui, vai, Tchelo. O Matt Jensen, ele foi o primeiro coach que eu tive que pediu pra ver meu treino. Pasmem, né? O Jordan Peters é o especialista do treino, mas ele nunca pediu pra ver nada. Era o jeito dele, tinha que ser aquilo ali. O Matt falou, deixa eu ver seu treino. Daí eu mandava os top sets, velho, eu mandava achando que eu tava arrasando, né? O hack com 400 kg de cada lado, eu mandava lá, falando 5 repetições ali. Olha, tá bom, mas faltavam mais 5 aí. Então, essa continuidade que o Matt Jensen deu de atenção no meu treino foi o que mudou muito a minha ideologia de treino, que do Jordan Peters já vinha de uma questão de mais low volume e progressive overload. Traduzindo para quem não entendeu, quando ele fala progressive overload, ele está falando sobre progressão de sobrecarga, que muita gente resume a progressão de carga, mas o correto mesmo é sobrecarga, porque não é apenas a carga que tem que evoluir, você também pode evoluir o número de repetições. Em alguns casos, você pode evoluir o tempo da repetição, tem gente que é contrário a isso, mas é uma possibilidade também, e tem também o negócio da amplitude, que sim, teoricamente deveria ser total e completa desde o início, mas tem gente que coloca amplitude também nessa conta do overload, né, da sobrecarga. Mas, via de regra, a sobrecarga é a carga e a quantidade de repetições, certo? Ele está falando que trabalhava em baixo volume e sempre executando uma progressão de sobrecarga, tá? Vamos dar continuidade, vamos voltar e continuar. Overload, para entender que esse negócio de repetição na reserva, para a maioria das pessoas não vai funcionar. Porque... E o que são as repetições na reserva? É a quantidade de repetições que faltam para você atingir a falha em uma série de determinado exercício. Então vamos supor que você tem lá o seu supino com X quilo de cada lado e você consegue fazer 10 repetições para chegar na falha. Mas você só fez 8. Ou seja, você está com 2 repetições na reserva. E aí tem uma discussão gigantesca acerca da validade ou não de trabalhar com repetições na reserva, entendeu? Do quão válido é, quantas repetições na reserva você ainda consegue promover hipertrofia, ou não, tem que ir até a falha sempre, e assim por diante. E essa discussão ela não é rasa, ela é bem profunda. Mas vamos continuar vendo o que o Tchelo tem a dizer aqui, tá? Vai, Tchelo. Entender que esse negócio de repetição na reserva, pra maioria das pessoas não vai funcionar. Porque eu, naquele nível, de ter passado por quem eu passei, de ter estudado quem eu estudei, eu fiz faculdade também, né? Eu sou formado em cinesiologia lá no Canadá, e passei pelo Jordan Peters, que é o foda do treino, e eu achava que, né, eu treinava pra caramba, porque eu botava carga, porque eu fazia progressive overload. O Matt me mostrou que, na verdade, eu não sabia de nada. Eu tinha toda a teoria do mundo, mas com o Matt eu vi que, na prática, eu tava muito atrás ainda. E é por isso que eu falo pras pessoas, velho, eu entendo a teoria, só que pra maioria das pessoas, esse negócio de low volume não vai funcionar. A não ser que você tenha alguém puxando o seu treino ali, ou vendo o seu treino e realmente te botando pra aplicar aquele treino da maneira certa. Porque a maioria das pessoas que estão fazendo low volume e que acham que estão chegando assim a 2, 3 repetições da falha ou até a falha, na verdade estão a 10. E eu falo isso por mim, porque isso aconteceu comigo. O Matt... tá vendo só? Ele disse com todas as letras conforme eu disse. Para a maioria das pessoas não vai funcionar, a menos que tenha alguém ali puxando o treino com você para garantir que você vai fazer o bagulho, né, para valer e tal. É óbvio que isso aqui gerou comentários muito legais, né? Quem a gente vai ver por aqui, obviamente, o Jorlan Vieira, ele mesmo, ó, amém. E glória, mandando glórias aqui, ó, para o Tchelo. E o Jorlan depois, ele fez até um comentário, né, um videozinho, em que ele vai mencionar o Tchelo e o Matt Jensen, não é à toa, né? Que foi esse vídeo daqui, ó. No TikTok sigilo, meninas que tinha no máximo, estourando 18 anos, 17, falando de treino, falando dos meus absurdos. Eu falo assim, absurdo é você falar com propriedade uma coisa que você não tem nem idade para falar. E se fosse um cara mais velho, eu até ficava quieto, de repente tem experiência para contar, né? Mas uma criança. E o que mais me deixa preocupado é que tem gente endossando isso. Mas de repente tem um acordo, né? Tipo, eu vou te dar tantos por cento, tu fala aí, bota pra frente, a gente vai ganhar dinheiro junto. Porque Brasil é sobre isso, né? Brasil não é sobre ajudar o próximo, é sobre se dar bem. Então eu sou o cara que eu falo assim, mano, eu não tô aqui pra falar qual é a realidade da musculação. Eu tenho a minha realidade de acordo com as minhas experiências com uma base científica junto. Mas de repente o que é bom pra mim não é bom pra você. Então o que você tem que fazer? Testar as coisas. Se dê a oportunidade de testar de tudo. Porque quando você chega num cara do meu nível, do nível do Tchelo, do nível do Matt Jensen, do nível de todos esses caras aí que tem tempo de treino e já foram atletas também, o que a gente tem? Ferramentas para utilizar. Em determinado momento é isso ou isso.
Rapaz, tá vendo só? Já fez aí uma referência e, ao meu ver, não foi à toa. E aqui no vídeo do Jorlan, a gente tem um Vitor Lima, que é um atleta 212 Pro, que tá aqui fortalecendo o Jorlan, ó. O Jorlan mesmo não criou nada do que ele fala ou mostra, apenas replica aquilo que ele já viu outros atletas fazendo. Muita coisa que o Jorlan aparece fazendo são coisas que você vê grandes atletas fazendo, é só ver no YouTube. Milos, Dexter, Johnny, Coleman, Jay Cutler, Danny James, entre muitos outros. Por isso ele se ofende. É como se a juventude criticasse todos esses atletas que citei acima. Aí complica, né? É um ponto interessante, né? Do Jorlan meio que tomar as dores dos atletas os quais ele está tomando como influência. Agora, sobre o que o Cello falou, eu gostaria de dizer que eu concordo bastante. Concordo muito, cara, por conta do seguinte: o que ele está dizendo aqui não é que o treinamento de baixo volume não funcione. Ele está dizendo que o treinamento de baixo volume mal feito, que aí não dá certo. E que a maioria das pessoas não consegue executar ele bem feito. E aí vai ter que vir aqui os meus anos de experiência como especialista de sofá, dono de academia, educador físico e treinador esportivo, né? Pois é. Especialista de sofá também tem algumas credenciais, né? Que não significam nada, tá? Para deixar bem claro, não significa absolutamente nada. Mas a experiência conta. E a minha experiência aí de mais de 10 anos diz: a maioria das pessoas não consegue chegar até a falha. Exatamente, é simples assim, cara. Eu mesmo, cara, tenho muita dificuldade. É assim, cara. Então o que acontece? A pessoa fala assim: não, esse método aqui, ele é o mais eficiente de todos. Tá, mas qual que é a probabilidade da pessoa, do aluno, conseguir executar da maneira certa? Aí é um pouco mais difícil. E aí vem o que o Cello falou, que eu concordo também. Ele falou: a menos que tenha alguém ali puxando o treino junto. E isso é uma coisa que também 100% das vezes, cara, 100%, né, ao longo dos anos, eu vejo a pessoa falando: quando eu estou treinando com um parceiro de treino, com personal, com alguém, eu consigo fazer um treino com uma pegada muito superior. Consigo performar muito mais. Por quê? Porque eu estou usando o cupom Jason, né, velho? Que é o patrocinador do canal, e você usa ele na Growth Suplementos, pegar seu suplemento, no Oficial Pharma, lá na AlphaCo. Então os links estão aí, e quem usa o cupom Jason fica gigante. Mas fora isso, é um fato, né? Existe pesquisa, inclusive, confirmando isso. Uma pessoa lá com outra motivando, ela consegue exercer 10% a mais de força, né? Isso, porque a pesquisa era para força, né? Então tinha alguém do lado lá motivando, isso acontecia. A pessoa tinha 10% a mais de força do nada, do que sozinha. Mesma coisa no futebol. Por que em casa os times ganham muito mais? Porque tem a torcida lá. Então o ser humano tem sim essa influência externa. Então você está sendo motivado, você consegue performar melhor. Então, tem alguém puxando seu treino ali? Pô, vai funcionar com uma beleza, porque você vai executar da maneira correta. Mas a maioria das pessoas não vai conseguir. E aí é o que o Cello falou. Esse negócio de trabalhar com repetição na reserva, para a maioria das pessoas não funciona. Por quê? Porque na cabeça do cara, ele está com 2 na reserva, ou 1. Mas na realidade, ele está com 6, com 7. E outra, durante a execução, acontece bastante também, um negócio que eu tenho visto muito, o pessoal mais novato, né, que ainda não tem uma consciência neuromotora muito bem desenvolvida, ela acaba dissipando a força. O que eu quero dizer? A pessoa vai fazer lá o supino, a gente está querendo trabalhar ao máximo o peito. A pessoa não consegue isolar o peito durante o exercício. Você fala: pô, mas o movimento vai trabalhar. Só que você sabe disso. Quem treina há mais tempo sabe que, principalmente no treino de dorsal, né, você precisa aprender a direcionar a força para o músculo-alvo, certo? E o pessoal mais novo, que está trabalhando muito focado em progressão de sobrecarga, eles estão com dificuldade de isolar o músculo a ser trabalhado de uma maneira mais eficiente. Não tem como isolar só o peito no supino. Você vai trabalhar ombro, vai trabalhar tríceps, certo? Mas a intenção é você jogar o máximo possível para o músculo-alvo. E em muitos dos casos, a pessoa está dissipando esse esforço entre todos os músculos, o que não quer dizer que é ruim, mas não é a ideia, né? Não é a ideia do treino. E para que o treino tenha um resultado ótimo, ele precisa de uma execução ótima. E é aí que é a parte difícil, né? Então, eu já falo disso aí com, né, pessoas do convívio e alunos há muito tempo.
esse tipo de treinamento é muito bom. Só que você tem que saber executar. E não é fácil. Não é fácil saber executar isso, não. Então, eu pergunto para cada um de vocês, concordam com o Cello ou não? Tá? Concordam com o Jorlan ou não? Todo mundo tem que fazer o treino de baixo volume, é isso mesmo, não interessa como é que você está fazendo, isolando, nada. Empurrou o peso, tá exercendo a força ali, tá gerando a hipertrofia. Tem essa teoria também, né? Tá movimentando o peso, acabou. O que você acha aí? Deixa nos comentários, se inscreve no canal do Zezinho. Valeu, um abraço e até a próxima, gente.